Boa noite, famílias lúdicas. Estamos aqui hoje para uma conversa com os pais. A nossa equipe já está aqui disponível para conversar com todos vocês. Hoje o tema é o aluno do século XXI. Nesse encontro, a gente vai falar das habilidades dos alunos do século XXI. A gente elencou as habilidades que mais têm sido faladas, tanto na BNCC, como no mercado de trabalho e nos estudos que a gente tem sobre o desenvolvimento da sociedade. Então, são elas: a colaboração, a resolução de problemas, o pensamento crítico, curiosidade e imaginação, agilidade e adaptabilidade, liderança por influência, autonomia, habilidades socioemocionais, iniciativa e empreendedorismo, comunicação oral e eficaz, acesso à informação para análise. Então, para dividir o porquê o espaço pensar, o espaço lúdico já trabalham essas habilidades com os alunos, né? Porque elas são importantes. E como a gente trabalha em casa, a gente vai trazer as professoras que também vão dar dica de como vocês, pais, podem trabalhar todas essas habilidades em casa com as crianças. A colaboração, então, primeiro eu vou ler o slide para vocês, depois a gente vai explanar isso melhor com as experiências que as crianças têm na escola e o que vocês podem fazer. A importância da colaboração. Estamos na era da colaboração, do compartilhamento. A sociedade e o mercado de trabalho, felizmente, caminham para ações e projetos colaborativos. Como desenvolver a habilidade na escola? Dia da lancheira, trabalhos em grupo, ajuda ao amigo, organização de materiais e dos espaços da escola e jogos cooperativos. Na escola, a gente sabe que a educação infantil é o berço da socialização. Então, é onde as crianças têm o primeiro contato com o outro. E um dos campos que a gente mais explora, e ele está sempre presente em todas as nossas atividades, é o eu, o outro e o nós. Onde as crianças têm a oportunidade de trabalhar a empatia, de conviver com o outro, ouvir a opinião do outro. Então, tudo que a gente faz na escola tem a cooperação envolvida, e as crianças, eles têm isso muito intrínseco neles, porque a gente vê isso a todo tempo, quando estamos fazendo uma escrita coletiva, que a gente vê uma letrinha soprada ali para o amigo que não está lembrando, no dia do brinquedo, que eles trazem uma bolsa de brinquedo para dividir com os amigos, no dia da lancheira, que a gente faz o piquenique. Então, a todo momento, a gente estimula isso, com os jogos cooperativos no parque, brincadeira com paraquedas recreativo. Na recreação, isso também é muito evidente, porque os trabalhos são todos colaborativos. Então, as meninas pegam bastante essa questão. Então, é um trabalho muito bonito de se ver. E a gente, vindo de um ano pandêmico, a gente percebe que enquanto a gente não aprender essa lição de colaboração, nada disso vai passar. Então, essa é uma habilidade muito importante. E como desenvolver essa habilidade em casa? Nós estimulamos as crianças, eu acho que os pais também devem ter vivenciado, o projeto 5S, que a gente trabalhou, é uma iniciativa do Japão, que eles sobreviveram a um terremoto há uns anos atrás, e os 5S são um conjunto de iniciativas de doação, de organização, de consumo. Então, todos esses sensos foram trabalhados. Então, a gente pode incentivar em casa a doação de roupas e brinquedos, ter responsabilidades em casa, como guardar as suas roupas e brinquedos, colocar a roupa suja para lavar. Tem uma série de questões, de pequenas tarefas que as crianças já conseguem fazer. E algumas vezes, nós, por estarmos automatizados e na correria do dia a dia, acabamos fazendo por eles. Então, não dá para pedir colaboração se a gente não está ensinando colaboração. A fazer dois apontamentos, Ari, na sua fala muito bem colocada, que às vezes a gente até ensina a colaboração. Olha, tem que me ajudar, tem que fazer, mas essa questão que você trouxe no final, tem que dar tempo para que eles façam. Eles não têm a mesma agilidade que nós.
Então, a gente tem que ter paciência, tem que respirar e tem que deixar que a criança conclua para que ela possa se sentir participativa da ação em família. E outra coisa que eu quero falar, né? Por que a colaboração está tão em alta, né? O mundo nunca viveu tantas ações colaborativas e de compartilhamento. Então, hoje a gente vê isso com muita clareza no mundo, que assim, não vai mais precisar de carro próprio, não vai mais precisar de casa própria, a gente pode ficar na casa de outras pessoas em qualquer lugar do mundo, a gente pode usar o carro de outras pessoas em qualquer lugar do mundo, e para a gente conseguir ter esse compartilhamento, a gente precisa ter colaboração e o cumprimento de algumas regras sociais para que isso tudo aconteça de forma harmônica e equilibrada. Então, na escola, a gente já evidencia isso com clareza, e na vida a gente já começa a perceber também sinais evidentes da importância desta competência. O próximo é resolução de problemas. Educamos para a autossuficiência e autonomia. Para isso, é necessário desenvolver a habilidade de pensamento flexível para a resolução de problemas. Como desenvolver a habilidade na escola? Incentivar o enfrentamento de desafios, o trabalho em grupo, incentivar a resolução de conflitos durante as brincadeiras, planejar, disponibilizar situações em que o aluno precisará resolver problemas para concluir uma tarefa, ou seja, escolher o material mais adequado, refletir sobre as possibilidades existentes. Essa parte, eu acho que ela ficou muito evidente durante as aulas online. Por quê? É sempre uma dificuldade, às vezes não dá tempo de buscar o material e etc e tal, e os pais ficam aflitos porque a criança não vai ter o material na hora, etc e tal. Porém, a gente dá uma oportunidade para as crianças escolherem o material que elas querem trabalhar. Todo o material na sala, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber, tudo é ao alcance das crianças, nenhum material fica no alto, a não ser que seja um material que precise de supervisão para ser usado. Então, quando a gente dá uma proposta, as crianças podem escolher o que eles querem fazer. E para muitos pais foi uma surpresa quando eu disse que a criança podia escolher como poderia fazer. Eles já têm habilidade para isso. Eles já têm repertório para isso. E se não tiverem, eles vão adaptar, vão conseguir. A resolução de problemas não se trata de entregar a solução. Ninguém aprende quando você dá de mão beijada. Tem aquele ditado, né? Não dá o peixe, ensina a pescar. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, tudo isso contribui. Desde a problematização de quando a gente começa a aula. Muitas vezes nós vamos iniciar um debate, alguma coisa, e a gente pergunta se eles sabem uma determinada palavra. Eu sei que eles não sabem. Nós sabemos. Nós conhecemos os nossos alunos. Mas nós queremos que eles imaginem, que eles tentem. Só se aprende alguma coisa quando existe a possibilidade do erro. Se não existe possibilidade de erro, você não está aprendendo. Então, a resolução de problemas tem a ver com isso, com dar margem para conseguir resolver alguma coisa, dar repertório. A mesma coisa acontece com a resolução de conflitos. Nós não pedimos para as crianças pedirem desculpas quando elas fazem alguma coisa errada. Nós não pedimos para ela emprestar um brinquedo quando ela não quer emprestar. A gente valida aquilo que está vindo daquela criança e pergunta de que forma a gente consegue ajudar. Em vez de pedir para o seu filho pedir desculpas, por exemplo, você poderia perguntar: você tem algo a dizer para o seu amigo? Então, você tem que fazer perguntas abertas, dar margem para que essa competência aflore e a gente consiga ter, então, uma criança que resolva os seus problemas. E como desenvolver essa habilidade em casa? Não fazer pela criança aquilo que ela já se mostra capaz de fazer sozinha. É tão bonito isso, eu vou ler de novo. Não fazer pela criança aquilo que ela já se mostra capaz de fazer sozinha. Tirar o prato da mesa, arrumar o quarto, se vestir, calçar o sapato, se enxugar. Então, a gente entra nessa ânsia que a gente tem de entregar as coisas para as crianças.
É mais uma competência que nós precisamos desenvolver e dar margem para que isso aflore, para que eles consigam resolver os próprios problemas. Quero colocar uma questão, não falando da pedagogia sobre a resolução de problemas diretamente, mas uma questão que eu acho que traz um pouco de alívio para o dia a dia dos pais. Por exemplo, a gente, enquanto pais, a gente fica muito preocupada para que não falte nada na vida do nosso filho. Então, não falte o material, não falte a folha da escola, que você não deixe de ver nenhum comunicado. A gente quer gabaritar, né, o nosso papel de pais e tirar nota 10. Claro que a gente quer e a gente faz o nosso melhor. Mas é óbvio que a gente não acerta todas, a gente não lembra de tudo, a gente não dá conta de ver todos os comunicados, principalmente em tempo de pandemia, né? Que assim, teve outro dia que eu liguei para a gestora de comunicação da escola e dei parabéns. Eu falei, parabéns, hoje você enviou 38 comunicados para uma escola de educação infantil. Porque assim, há muito movimento e há esse cansaço desse excesso de informações. Então, ao invés de vocês se sentirem culpados, assim, quando não conseguir dar conta de alguma coisa, de algum material, pensem positivamente. Eu sou uma pessoa otimista, eu sempre gosto de ver o lado bom de um problema que a gente tem. É claro que vai ter um problema para resolver quando a criança está sem material, mas é uma ótima oportunidade, aí vem o meu lado otimista, de trabalhar a resolução de problemas. Como é que a gente pode fazer essa atividade sem este material? E a gente vai ajudar a criança a pensar, a gente vai trabalhar com essa bagagem completamente humana, né? Que a gente é passível de esquecimento, que às vezes não é um esquecimento, às vezes a gente não tem condições de ter aquele material que seria o mais adequado naquele momento, e isso faz parte da vida. Então, por que não? Né? As crianças não viverem na nossa escola, que é um microcosmo da sociedade, né? A gente tem que reproduzir o que acontece na sociedade dentro da escola para ela ter esse treino. E às vezes a gente sabe, até numa questão profissional, né? Seria melhor eu usar aquele material, mas este material não cabe no meu orçamento. O que eu vou fazer? Então não se sintam culpados. Esse assim é para dar uma almofadinha para os pais, Ari. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre o pensamento crítico. Quem que vai me ajudar aqui com essa competência? Oi, Marcela, boa noite. A Nath, boa noite, galera, tudo bem? Boa noite, Nath, bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema da Ari, leio um pouquinho, a gente troca uma ideia e assim a gente prossegue. Bom, a importância. Em uma fase em que somos sufocados de tantas notícias, informações e fake news. É preciso ter pensamento crítico para fazer boas escolhas e tomar posicionamentos. Como desenvolver habilidade na escola? Através da escutativa, da reflexão, da comparação de fatos, objetos e histórias. Bom, o trabalho do pensamento crítico acontece nas ações mais simples e comuns da nossa rotina, como quando a criança faz o manuseio de livros de modo livre, durante as rodas de histórias, nos momentos de criações de textos coletivos, como nós fizemos, acho que há 2 semanas atrás, numa atividade do LIVE, em que o grupo teve que criar uma história para colocar dentro do livro dourado. Nesse momento, eles tiveram que se atentar ao que o amigo estava falando antes dele, para que a história tivesse uma sequência lógica. O que foi muito interessante, porque eu ouvia as crianças, não, mas eu não gostei disso. Não, mas isso não foi legal. E em contrapartida tinha criança falando, não, mas isso foi legal, eu gostei. Por que a gente não pode fazer tal coisa e tal coisa? Então, esse momento de reflexão foi muito interessante. Durante as nossas aulas, geralmente, os pais que acompanham já devem ter percebido isso, nós sempre começamos com algum tipo de questionamento. Isso serve para estimularmos a reflexão e o respeito a opiniões diferentes, mostrando a importância da troca de ideias e do saber argumentar. E não só na questão de opinião diferente, mas também na questão de saber ouvir. Eles, às vezes, ficam tão desesperados em falar, em serem ouvidos, que eles ainda têm uma dificuldade em respeitar o momento de fala do amigo. E isso é algo que tem sido trabalhado todos os dias, e acaba sendo
agora está sendo mais fácil deles esperarem esse momento de fala, deles respeitarem esse momento de fala, né? E também, quando nós fazemos isso, as crianças elas vão experimentando um momento de reflexão e observação do mundo, tá bom? E como desenvolver essa habilidade em casa? Através da leitura compartilhada, perguntar o entendimento das crianças, o questionamento de informações, as ações que as crianças praticam, perguntar mesmo, o que você achou disso? O que você entende disso? Como é que nós podemos fazer para solucionar esse problema? Eu acredito que as competências, elas estão sempre muito interligadas, porque o que a Ari falou acaba completando o pensamento crítico também. Muito bem, Nath. Eu queria acrescentar aqui na sua fala que o pensamento crítico é importante de ser exercitado, mas que também, na faixa etária das nossas crianças, que é a fase onde a fantasia é mais intensa, em função de trabalhar o pensamento crítico, a gente não pode cercear a imaginação e a fantasia da criança. Então, não é todo o tempo na educação infantil que a gente pode estar questionando, racionalizando, porque a criança precisa desse universo mágico, precisa vivenciar essa fantasia, até para ter mais leveza para compreender o mundo. E é claro que a gente vai pelas bordas, introduzindo esses questionamentos que favorecem a formação do pensamento crítico e do pensamento racional. Curiosidade e imaginação. Pessoas criativas e imaginativas desenvolvem um pensamento flexível, possuem mais facilidade na resolução de problemas. Como desenvolver a habilidade na escola? Contação de histórias com objetos, permitir a fantasia, não racionalizar as brincadeiras simbólicas, deixar a imaginação fluir, brincar com os materiais não estruturados, observar as nuvens no céu e explorar a capacidade de observação em diferentes situações, inventar histórias e personagens. A ideia de estimular a criatividade e a imaginação, ela vem desde a escolha do tema dos nossos projetos. Como a gente consegue observar no projeto atual, que são os dinossauros, as crianças elas estão imersas no tema, elas estão dominando tudo e elas estão sabendo de tudo. E o fazer criativo vem muito, muito, muito explícito. Por exemplo, na semana passada nós fizemos uma atividade de criar fósseis usando macarrões. As crianças, elas criaram novos tipos de dinossauro, elas exploraram todas as possibilidades, foi muito legal. O que a Ari falou também na organização da sala, elas podem explorar todos os materiais que são ao alcance, desde a para de lápis até tinta, massinha, então eles podem escolher muitas vezes o que eles vão usar dentro da atividade. Muitas vezes nós planejamos de um jeito e a atividade acaba sendo de outro, porque as crianças elas dão esse norte para a gente. E também quando a gente estimula o uso dos materiais não estruturados, como as tampinhas, as sucatas, porque nós damos a oportunidade das crianças criarem de modo espontâneo e também tem a valorização das suas produções. Então, eles veem o que eles fizeram. E como desenvolver essas habilidades em casa? Inventar história nos momentos das refeições, fantasiar-se, deixar as crianças brincarem livremente. E o brincar livremente não é o brincar solto, mas é o brincar de modo espontâneo, sem aquela questão de, por que você está fazendo isso? Mas isso não pode. Mas por que não pode? Se é o momento em que a fantasia e a imaginação está solta. Muito bem, Nath. Agora, os pais que adoram trabalhar essas competências em casa e uma brincadeira à parte, fazer bastante atividade com tinta em casa, né, Nath? Mas favorece muito. Tem seu valor, a exploração de texturas. Com certeza tem seu valor. Mas eu vou dar uma dica também, para que eles não se sintam culpados de não fazer atividades com tinta em casa. O giz que sai
que tem até na nossa lista de material, é muito legal para trabalhar no vidro do box. O pastel também, Marcelo, o pastel também é bem interessante esse pastel. Bom saber. E aí a própria criança limpa aquele desenho, aquele projeto, às vezes deixa de um banho para o outro, até para a gente valorizar o desenho da criança e a casa se mantenha intacta, assim como o notebook de trabalho dos pais, né, Nath? Vamos lá. Agilidade e adaptabilidade. Quem que me ajuda? Oi, Marcela. Boa noite, pais. Boa noite, equipe. Sou eu, a Mary. Oi, Mary. Bem-vinda, Mary. Nada. Então, vamos lá. Pessoal, agilidade e adaptabilidade, quem mais representa esse conteúdo são as próprias crianças, que a gente está vendo agora, todos os dias e com o passar do tempo. É um banho de estímulo o tempo todo, cada reação, cada aula, cada atividade e o que eles projetam em cima daquilo que a gente está tentando estruturar ao longo da nossa rotina. Então, a importância dessa competência. Em um mundo onde as mudanças e as informações são velozes, é preciso adaptar-se e ser ágil para acompanhar os sinais dos tempos. Nada mais claro do que esse momento pandêmico, né, em que veio essa questão do home office, do ensino híbrido, da talvez impossibilidade da gente superar certos desafios, mas a gente superou cada vez mais e as crianças mostram isso para a gente, principalmente para nós adultos, porque no início da reunião vocês disseram sobre as emoções para serem representadas através de coraçõezinhos aqui, e quem me ensinou foram os meus alunos, então nem eu tinha reparado nessa ferramenta do Teams e eles trouxeram para a gente. Desenvolver essa habilidade na escola, mudança de turma e professora, conhecimento de diferentes realidades, brincadeiras no parque com crianças de outras turmas, a convivência com a equipe toda, né? A diversidade que a gente tem dentro da escola, participação e resolução desses desafios, que é tudo que a Ari e a Nath até agora concluiu nas suas falas, materiais diferentes e diversos, conhecer e entender seus sentimentos. Todos os dias e todas as semanas, nós temos sim pensado em atividades, em atribuir materiais possíveis dentro de casa e para a gente utilizar na escola também, mas toda a rotina, todo o início de atividade, como a Nath colocou, a gente só abre condições de que eles administrem a projeção do que eles querem, a resolução daquilo que eles buscam. Então, nessa semana, nós realizamos uma atividade com uma bolinha de isopor para a construção do planeta Terra, né? Falando da Pangeia, explorando de diversos outros fatores, né, envolvendo o nosso projeto Jurássico, e, logicamente, que sempre fica à disposição deles buscarem de que forma que a gente pode utilizar uma bola dentro da proposta. Então, eu posso pegar uma bola que eu estou brincando, eu posso envolver com uma fita crepe, eu posso fazer uma bola de papel, eu posso fazer uma bola de meia, eu posso fazer uma bola com algo que eu estava brincando antes, posso utilizar o material que foi solicitado na agenda? Sim. E dali, uns vão ajudando os outros a criarem novas possibilidades. E o eu não sei tem ficado bem menos brilhante durante as aulas. Eu não sei, não, eu vou conseguir, eu vou criar, eu vou buscar, eu vou... Mary, eu posso isso? Mamãe, eu quero usar tal instrumento que você está usando na cozinha, ou você está usando na sala, ou você já usou, né? Então, isso entra também no desenvolvimento
dentro de casa, dessa habilidade dentro de casa, permitir que a criança enfrente desafios, disponibilizar brincadeiras em locais públicos também, fora da escola, como eles com certeza devem levar para vocês diversas situações vividas dentro da escola, vividas durante a aula, né, com a gente, com todo mundo que cerca e compõe a escola, desde a recepção até quem está ajudando a gente com a organização e a limpeza das salas, né? Mudar a regra de um jogo, não permitir que a criança desista sem antes tentar algumas vezes. Então, parece difícil? Claro, isso é importante, assim como foi todo esse processo e está sendo, né, de pandemia, a gente só tem desafios todos os dias e a gente chega no final e acaba sendo divertido. A gente tem que tirar como diversão isso, que é o que eles trazem, né? Então, enfrentar o novo na visão das crianças é o que a gente tem que trazer para nós no nosso dia a dia. Tem que ser divertido, né? Hoje eles compartilham brincadeiras, eles compartilham telas, eles brincam de escolinha, coisa que antes, na minha infância, pelo menos, eu brincava com uma lousa e giz, né? Hoje eles brincam de escolinha nos intervalos das aulas, enquanto os outros amigos estão tomando lanche na escola. E eu fico ouvindo, apaixonada por aquilo, porque eles descobriram uma nova habilidade, uma nova competência, né? Então, esse potencial criativo é, com certeza, validado a cada novo desafio deles. Liderança por influência, a importância para mudar o mundo, transformando em um ótimo local para a convivência humana e influenciar positivamente as pessoas. Desenvolver essa habilidade na escola, ser um bom modelo, sermos bons modelos, sermos exemplos, sermos espelho das ações das crianças, assim como eles são com vocês em casa, né, com certeza. Empatia, autoconhecimento, equilíbrio emocional, bom humor, persistência, perseverança, respeito pela diversidade, que é o que eu já comentei. Então, validar o que o outro tem de diferente, de surpresa, os sotaques, a cultura, a curiosidade que traz, né? E desenvolver a habilidade em casa. O bom exemplo, novamente, você é o herói do seu filho, assim como nós estamos ali na escola também com esse perfil, somos tudo, todos os dias para eles, desde um dinossauro até uma princesa, um super-herói. Ele está te assistindo o tempo todo, e nós a eles, aprendendo constantemente, sempre mais. Muito bem, Mary. Assim, só para exemplificar num caso que aconteceu essa semana, né? Eu estava conversando com uma mãe e ela falou: nossa, que interessante, né? Minha filha tem atitudes de gratidão que eu não ensinei. Nunca ensinei, assim, ela vir, né? A filha era bem pequena, assim, não é de 4 e 5, era de 1 e 2. Eu nunca ensinei. Às vezes eu entrego a mamadeira e ela fala assim: obrigada, mamãe. Eu falei: você tem certeza que você nunca ensinou? Você não é uma pessoa que tem o hábito de agradecer pelas coisas que você recebe? Eu sabia que ela tinha. Porque eu sabia bem com quem eu estava conversando. Ela falou: tenho. Eu falei: então, você não acha que sua filha está te assistindo? Né? E mesmo com 2 anos, ela já foi capaz de perceber esse exemplo de gratidão, um exemplo completamente pelas entrelinhas, né? Não foi dito: você precisa ser grata, você precisa agradecer, me diga obrigada porque eu estou entregando a sua mamadeira. Às vezes eu também encontro crianças que a família fica: vai, cumprimenta, vai. Às vezes a criança, assim, não está nem entendendo que encontrou a diretora ou a professora fora da escola, porque, assim, é tão mágico
encontrar aquela pessoa com outra roupa, com outro cabelo, né, arrumada de outro jeito, que ela às vezes paralisa e não consegue cumprimentar. Então, fiquem tranquilos, cumprimentem vocês, façam a sua parte, seu filho está te assistindo. Ele também desenvolverá essa habilidade. E como eles são maduros, né, Marcela? Porque essa semana, sem me estender muito, mas eu escutei de um aluno, assim, dizer para mim, ai, esse coronavírus, eu nunca pensei em viver isso na minha vida. Eu falei, eu também não. Realmente, eu também não. Mas olha só o que a gente conseguiu, né? Olha quanta coisa legal a gente conseguiu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flor. Tudo bem? Então, vou falar um pouquinho sobre autonomia. E, assim, para começar falando de autonomia, tem uma ligação muito forte com tudo que já foi dito, principalmente com o que a Ari iniciou falando sobre colaboração. Então, tem uma ligação muito forte com isso. Eu vou ler e depois a gente conversa um pouco sobre autonomia. A autonomia e a importância. A importância da autonomia é que todos sejam autossuficientes. E tem aqui escrito bem pequenininho que nós pais possamos morrer em paz. Fui eu, Flor, que acrescentei esse bem pequenininho, porque é algo que eu penso muito enquanto mãe, sabe, Flor? Uhum. Eu falo assim, bom, a hora que meus filhos tiverem autonomia e autossuficiência, pode me buscar. Antes disso, não quero ir, não. Não quero ir, não, porque a gente se preocupa muito enquanto os pais, né? Você é mãe, você também sabe disso. Então, este exercício da autonomia e ter autonomia não se dá porque a criança cresceu. Quando ele crescer, ele vai ter autonomia. É um exercício, né? Então, assim, não esperem eles crescerem para ter autonomia, que a surpresa não será agradável. Uhum. Né? Eles têm que exercitar, mas daí vou deixar para você. Sim. Eu acho que também cabe, Marcela, a gente falar na questão de criar os filhos para o mundo, né? A gente tem sendo mãe, aquela super mega proteção, e vamos abraçar, e vamos cuidar, e aquela proteção toda, e a gente esquece desses momentos, que são reais, né? Que todo mundo pode acabar passando, enfim. Vale a pena a gente ressaltar isso, essa questão da super proteção. Mas, continuando aqui, como desenvolver a habilidade na escola? Então, na escola, a gente exerce e tenta fazer com que as crianças venham desenvolvendo essas habilidades, assim, de maneira muito tranquila e muito livre. Primeiro, a gente tenta buscar coisas do dia a dia, estimular, pegar os materiais individuais na mochila, incentivá-los tirar e pôr os sapatos. Lá no uso do banheiro também é um momento bem bacana de exercitar essa autonomia, a gente vai incentivando também. E como desenvolver em casa? Eu começaria falando que primeiro a gente precisava desenvolver algumas habilidades nos pais, para a gente conseguir desenvolver a autonomia das crianças. Diria que, primeiro, os pais precisavam exercitar a paciência, saber esperar e acreditar na criança, acreditar que eles são capazes e que nessa faixa etária eles já conseguem, sim, realizar várias tarefas, pequenas tarefas, mas que, assim, que vão desenvolver enormes N habilidades. Eu acho que o primeiro passo seria esse, que os pais exercitassem a paciência do saber esperar, da gente entender até onde a criança consegue ir, dar tempo para eles exercerem, sim, tarefas do dia a dia. Como na escola a gente deixa e incentiva tirar as coisas da mochila, participar na organização da sala, guardar os materiais, os brinquedos após o uso, e dessa maneira a gente vai exercitando essa autonomia, de maneira leve, tranquila, e com muita brincadeira também, nos momentos de brincadeira, saber esperar o amigo, saber ouvir. Então, de N situações, de N formas, a gente consegue desenvolver a autonomia nas crianças. E é importante, né, Flor, nessa paciência que a gente tem que ter, a gente tem que dar o espaço para o erro.
Exatamente. E a gente, enquanto pais, às vezes a gente fica muito frustrado quando a gente vê um filho errando. Então, a gente tem que ter o entendimento da nossa frustração, né, para saber que essa frustração é nossa e que o nosso filho está em processo e ele vai chegar lá. E o erro tem que ser muito bem aceito para que a gente possa formar pessoas com autonomia, com pensamento flexível, com criatividade. Por isso que hoje a visão do erro dentro da escola é completamente diferente da escola de 30 anos atrás. Então, em casa, esse espaço para o erro também tem que existir e também tem que fazer parte. O erro faz parte. Quando a gente faz um jogo e perde, a gente aceita com mais facilidade do que um erro, né? Mas a escola, a vida é tentativa, erro, tentativa, erro, acerto, reconstrução. Então, em casa também tem que ter esse espaço para esse diálogo. Exatamente, Marcela. E a gente observa bastante essa questão nas aulas online, né? Da criança, a gente ter um envolvimento com aquela atividade, esperar muito da criança, e na maioria das vezes os pais não conseguem esperar que a criança percorra um caminho, que chegue diante de uma situação, que crie outras questões, que busquem por outras informações, e a pressa, né, até mesmo de não deixar a criança errar, né, insegurança, aí acaba ajudando, ou sopra ali no ouvidinho da criança, justamente a falta de paciência e não confiar na criança. Então, acho que o saber esperar e ter muita paciência nesse momento ajuda bastante. Muito bem. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a iniciativa e empreendedorismo. A gente também consegue exercer de forma muito lúdica, né? E um dos momentos em que a gente consegue ter uma visão mais ampla desse campo é nas brincadeiras lúdicas, e na cidade lúdica é um momento em que eles exercem, assim, com muita naturalidade. Eles conseguem vender, eles conseguem comprar, eles fazem a tentativa de vender para a gente. Outro dia eu passei por uma situação muito engraçada. A gente estava brincando na cidade lúdica e uma criança me chamou e falou assim: você não vai comprar nada? Eu tenho água de coco, você quer? Eu falei: eu quero, mas quanto custa a sua água de coco? Aí ele falou: para você, R$5. Falei: nossa, R$5, que cara a sua água de coco. Falou: não, Flor, se você não tiver dinheiro, você passa no cartão, não tem problema. Aí, minutos depois, ele ofereceu para a Ingrid, a minha auxiliar, e falou assim: Ingrid, eu vou te vender por R$1. Falei: nossa, mas por que para a Ingrid é mais barato do que para mim? Falei: porque você é professora, Ingrid, não. Foi muito legal. A gente teve uma conversa, uma troca muito divertida, e levamos momentos assim de muita troca entre eles. Eu fiquei observando e eles falavam: não, mas para você trabalha onde? Quanto você vai pagar? Quanto você tem? Você tem R$1? Então tá bom, te vendo por R$1. Chegou numa situação que não tinha dinheiro, uma das crianças falou: mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: tá bom, você me paga outro dia. Então, assim, são momentos de muita troca que a gente consegue desenvolver também o empreendedorismo e a iniciativa das crianças. Muito bem colocado, Flor. Você me contando isso. Primeiro, parabéns pelo empoderamento. Para você que é professora é mais caro. Que legal. E eu lembrei também que em fevereiro eu passei na Cidade Lúdica e estava acontecendo uma ação de empreendedorismo, claro, né? Uma startup. As crianças, não sei de que turma, estavam fazendo a vacinação contra o Covid. Acontece muito. E eu fiquei tão encantada que eu falei: nossa, olha, além, é claro, né? Eles estão muito mais num jogo simbólico do que numa ação empreendedora, né? O empreendedorismo vem com uma vivência mais longa, de mais experiência, mas é uma semente que a gente está jogando. E aí eu postei no Story: gente, a vacinação aqui no Espaço Lúdico começou, olha só.
E aí começou a ter perguntas, é com hora marcada? Eu posso levar outros parentes? Eu falei, não, gente, são só nas bonecas, nas pessoas não. Mas foi muito legal o seu relato. E vou passar para a comunicação eficaz, eu acho que é a Laísa. Boa noite. Boa noite, Boa noite Laísa. a todos. A comunicação é algo fundamental entre a equipe lúdica e as crianças, né? Então, algo que a gente faz muito é se colocar ao lado da criança, a gente olha nos olhos, a gente vai à altura da criança e a gente fala, e aí a gente pergunta se elas estão conseguindo entender. A gente valoriza muito o momento de fala, e isso é muito importante. As crianças vão conversando com a gente, vão contando quais são as expectativas dela, o que elas acham, o que elas gostam de fazer, as opiniões, todos os questionamentos também é algo que a gente consegue ouvir e guarda e compartilha com todo mundo durante todos os momentos, né? Desde a roda de conversa até o almoço, e a comunicação é algo fundamental mesmo, né? E como que a gente desenvolve essa habilidade na escola? Em rodas de história, rodas de conversa, e garantindo um espaço de fala das crianças, uma escuta ativa, e que sobre as ideias que elas têm, os pensamentos e as opiniões. Algo que eu particularmente gosto bastante são os momentos de roda de conversa, né? Que são quando as crianças compartilham os sentimentos, compartilham as vivências que elas têm no fim de semana, compartilham as brincadeiras que elas fazem no parque junto com os amigos. E esse é um momento, eu acho que os pais conseguem observar bastante isso quando eles leem o relatório pedagógico das crianças, e a gente sempre faz as anotações das falas que eles trazem para nós durante todos os momentos, e isso é muito importante. A criança está ali, a gente está na roda de conversa, e aí eles compartilham uma vivência super legal, e a gente vai já anota e aí compartilha com os pais nos relatórios, isso é muito legal. E algo que as meninas falaram também, né? Não dar algo pronto para as crianças e sim deixar com que elas se expressem naturalmente e falem sem ter aquela pressão de estar certo ou errado. A gente sempre conversa que não existe um certo ou errado, elas podem pensar o que elas quiserem e podem transmitir o que elas quiserem para nós também, né? E como desenvolver essa habilidade em casa? Dialogar sobre histórias lidas e contadas, oferecer questionamentos que estimulem o entendimento e a formulação do ponto de vista da criança, contar a sua opinião e questionar se a criança concorda ou discorda, e abrir o espaço para o desconhecido e novas ideias, né? Eu acho que isso, se fortalecer em casa e a gente na escola, vai dar super certo. O que eu queria complementar sobre a comunicação oral eficaz é que uma ação muito importante para que a gente tenha uma comunicação oral eficaz é a escuta. E a gente tende a valorizar mais aquele aluno que fala, como ele se coloca bem. Mas hoje o exercício muito maior e muito mais difícil para nós educadores é ajudar os alunos a praticarem a escuta ativa. Porque eles querem falar, mas eles não querem escutar o amigo que está do lado. E isso pode trazer muito ruído para a comunicação e empobrece muito o repertório da criança, pelo fato de não escutar outras experiências, outros pontos de vistas. Então, não se preocupem, né? Eu vejo os pais nas aulas online muito preocupados quando o filho não responde. Às vezes a gente ouve um pai soprar e falar, fala, a professora está chamando, está falando com você. Às vezes essa criança ainda não está pronta, e tudo bem não está pronto, né? Tudo bem precisar ouvir um pouco mais para conseguir falar futuramente. Então era isso, Laís, e agora vou liberar você para falar do acesso à informação para análise. Isso, acesso à informação para análise, a importância, né? Embora hoje tenhamos muitas informações à disposição, é preciso saber pesquisar, escolher bons filtros e refletir sobre os conteúdos acessados das crianças, né? E como desenvolver essa habilidade na escola? Nós fazemos muitos gráficos de colunas, listagens de experiências, pesquisas de campo, comparações entre objetos e histórias, e perceber semelhanças e diferenças. Uma coisa que as meninas, desde quando a Ari começou a falar até agora, foi dito que nós sempre deixamos acessível para as crianças, né? Todos os materiais que elas querem usar, a gente sempre deixa os livros baixinho para que elas mesmas possam escolher e folhear. E todos os espaços, na verdade, na escola, eles são
pensados para deixar com que as crianças explorem e conheçam, né, várias coisas. E durante esse período que nós estamos tendo as aulas síncronas, a gente consegue observar que as crianças, elas pesquisam bastante e elas conseguem trazer para nós tudo aquilo que elas estão pesquisando, né? Todas já falaram também que a gente aprendeu com as crianças como é que mandava o coraçãozinho, como que mandava o tchauzinho e levantava a mão, e eles fazem muito isso, né? Então, essa é uma parte que as crianças estão pesquisando bastante, e a gente precisa também trazer conteúdos para eles, e isso tem sido muito bom. E como desenvolver essa habilidade em casa? Dialogar sobre as histórias lidas e contadas, oferecer questionamentos que estimulem o entendimento e a formulação do ponto de vista da criança, contar sua opinião e questionar se a criança concorda ou discorda, e abrir um espaço para o desconhecido de novas ideias, né? Perguntar se ela concorda e discorda, porque às vezes a gente fica com aquilo, né? Tudo que a gente for apresentar para eles, eles precisam concordar. E não é assim, né? Tanto que as meninas já falaram sobre o pensamento crítico, e eles mesmos estão construindo isso, e está sendo muito bom. Muito bem colocado, Laísa. Perfeito. Meninas, professoras, obrigada pela contribuição. Tem um último slide que é sobre habilidades socioemocionais, que eu não vou abrir, porque eu acho que esse slide daria mais 1 hora de fala. E eu acho que é uma habilidade emergente e merece uma escola de paz só para eles, só para falarmos dessa competência. Então, vou passar para o projeto pedagógico do Pensar, e depois eu vou ser breve, e depois a gente abre para perguntas, encerrando às 9h30, tá bom para vocês? Joinha? Não consegui fechar a tela, né, para ver vocês, mas vamos lá. A gente fez o Pensar, a solicitação para que a gente continuasse com as nossas crianças no primeiro ano, vieram muito antes do que o Espaço Pensar, e a gente ficou ensaiando essa abertura para o Espaço Pensar, até termos fôlego físico, financeiro, cognitivo. A nossa pesquisa está estruturada para a gente saber exatamente por onde a gente queria caminhar com o ensino fundamental, uma vez que a gente soube dar muito bem o tom da educação infantil, né, ser muito assertivo nesse ciclo. A gente só queria começar esse trabalho quando a gente estivesse muito seguro de que a gente conseguiria dar esse tom de 1º ao 5º ano. Então, a primeira coisa na nossa escola é que que a gente espera que a fala das crianças seja: aprender é legal. A construção da autonomia e do pensamento crítico, não vou me alongar, porque todas as competências que as meninas falaram é uma continuidade no Espaço Pensar, é algo que começa no lúdico, segue para o Espaço Pensar, e o nosso projeto vai até o ensino médio. O crescimento vai se dar de forma orgânica. Então, esse ano nós estamos no 3º ano, 2022 nós estaremos no 4º ano, e assim daremos seguimento no crescimento da escola com o crescimento das crianças. A gente acredita, assim como no lúdico, e como a Laísa falou, né, que em relatório vocês enxergam o quanto o nosso olhar para a criança é individualizado. A gente segue essa mesma proposta no Espaço Pensar. O processo de educação é artesanal, é aluno por aluno que a gente está lapidando, né? As professoras têm um olhar muito sensível, muito bem preparado para saber como conduzir cada perfil de aluno, no que deve estimular, no que deve segurar, para que ele tenha uma saúde e um equilíbrio no desenvolvimento global. O conhecimento acadêmico sempre muito bem alinhado às habilidades emocionais. A gente também faz no Espaço Pensar esse trabalho junto ao LIVE, a capacidade de interesse pela leitura e escrita. O Espaço Pensar tem um projeto bem parrudo de literatura, então cada série, do 1º ao 5º ano, tem uma biblioteca de série de 20 a 30 títulos, que as crianças vão circular por esses títulos, na proposta de livro viajante. Então, ao final do 1º ciclo de ensino fundamental infantil, eles vão ter lido aproximadamente 100 livros, e 100 livros muito bem escolhidos, todos os livros de muita qualidade, com muita diversidade
no conteúdo, na forma da escrita, nos gêneros literários. Eles também, nossos alunos, são assinantes de um jornal. Então, o nosso trabalho para capacitar esses alunos para leitura e para desenvolver o gosto pela leitura é bem forte. E o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, sempre ensinando as crianças a pensarem e não memorizando um jeito de resolver um problema. E o estímulo à curiosidade é muito a nossa cara, né? Desde o lúdico, a gente quer nossos alunos bastante xeretas. Para desenvolver o programa do Espaço Pensar, a gente escolheu alguns parceiros assim que foram selecionados depois de muita pesquisa, de muita curadoria, que é o programa Eleva. O Eleva é uma plataforma do Jorge Paulo Lemann. Ele quis, além de ter administração comercial de muitas coisas, ele quis fazer uma plataforma de ensino para deixar algo substancial para o país dele, né, para o seu país, para a sua terra natal. Então, o jeito que ele fez, ele visualizou de fazer isso, foi formando a plataforma Eleva e a Fundação Jorge Paulo Lemann. Então, ele colocou gente para estudar ao entorno do mundo, nas escolas internacionais. Ele também fez muita consultoria com a equipe da Fundação Ayrton Senna e montaram um material de estudo que a gente segue com o Eleva, que a gente fala que o Eleva é a nossa ponta de sistematização do conteúdo, uma vez que eles já estão no momento de formalização da aprendizagem, mas que para chegar na apostila do Eleva, a gente passa por diversas experiências de aprendizado, dinâmicas e lúdicas, assim como na educação infantil. A gente escolheu um programa bilíngue, então nossos alunos também serão bilíngues, mas eles serão bilíngues a longo prazo, não a curto prazo, e nem em imersão do ensino da língua inglesa, porque a gente prefere trabalhar o inglês como segunda língua e zelar pela nossa língua materna, mas é um projeto também muito com o perfil do nosso aluno, o perfil de curiosidade, Next Station, porque em cada estação eles descem num país e vão estudar o inglês a partir da cultura daquele país. O projeto emocional do LIVE, o projeto de Cultura Maker. A Cultura Maker também, além de trabalhar as questões de arte, de estética, eles trabalham com a alfabetização tecnológica da criança. É claro que quando eu falo alfabetização tecnológica, eu também não estou me referindo ao primeiro ano, eu estou me referindo a um ciclo que a criança vai viver com a gente. Então, quando eles ganham mais maturidade, eles vão lidar com ferramentas como impressora de corte, impressora 3D, eles vão aprender a fazer pequenas programações. A gente também trabalha com projetos no Espaço Pensar, que também é um momento bilíngue. Então, a gente pega conteúdos que as crianças trabalharam já nas diversas áreas do conhecimento, como história, geografia, ciências, matemática, e a gente vai viver esse projeto, é um projeto mensal, cada vez é uma área de ensino, de uma disciplina. Então, eles vão expandir o vocabulário para uma linguagem também de aprendizado acadêmico. E o último projeto que a gente colocou, mas eu estou muito propensa em adiar esse projeto para o ensino fundamental, anos finais, porque as crianças estão produzindo muito e já estão com bastante conteúdo, é o de educação financeira. É um projeto estruturado com a equipe OPE, que é uma equipe liderada pelo psicólogo Léo Freiman, um psicólogo também famoso, ele está bastante nas redes sociais. Ele tem um trabalho muito ligado a adolescentes e a orientação vocacional. E a gente escolheu começar com os pequenos como resolução de problemas e jogos matemáticos. E a gente tem achado que tem surtido muito efeito no desenvolvimento das crianças e que talvez esse projeto possa esperar mais um pouquinho. Um dos diferenciais da nossa escola no Espaço Pensar é que a gente queria manter uma parte acadêmica bem estruturada,
assim como manter uma parte de projeto de vida robusta. Então, a solução para que a gente conseguisse fazer essas duas frentes de grande importância é que as crianças fiquem pelo menos 7 horas conosco na escola. Aqui é a matriz curricular da escola, então esta primeira parte eu chamaria de parte acadêmica e esta parte a gente chama de escola de vida. Na parte acadêmica, as aulas têm 40 minutos e a gente contempla a língua portuguesa 6 vezes por semana e projeto literário, que é a parte daquela trabalho de curadoria em literatura infanto-juvenil, 1 vez por semana. Então, os livros vão para casa, mas há um trabalho sistematizado em sala de aula. E a gente tem artes, música e educação física com professores especialistas 2 vezes por semana. A língua inglesa no projeto Next Station acontece 5 vezes por semana com professores especialistas. Matemática são 6 aulas, ciências, história e geografia, 2 aulas por semana. Ao todo, eles têm 30 aulas dos componentes da BNCC. Na BNCC, nessa faixa etária, não inclui a língua inglesa, mas a gente acha importante esse trabalho relevante e consistente de língua inglesa dentro da escola. E o trabalho que a gente propõe também tem uma equipe especializada em língua inglesa dentro da nossa escola, que dá todo o suporte para que isso aconteça. Então, nossos alunos não precisam frequentar a escola de inglês. E a equipe de professores básica deles são 5 professores, do 1º ao 5º ano. Então, um professor regente para a língua portuguesa, matemática, história, ciências e geografia, e um professor para arte, outro para música, educação física e língua inglesa. Quando a gente vai para o projeto de vida, a gente tem aulas mais longas que acontecem apenas 1 vez por semana. A gente põe 2, justamente por serem mais longas, são dobradinhas, são aulas de 1h20. Então, toda a aula do projeto de vida começa com exercício de mindfulness para as crianças que são de uma geração que estão metralhadas em conteúdos, aprender a silenciar e acalmar um pouco a mente, para que elas possam dar seguimento ou iniciar o dia. Quem estuda de manhã faz a escola da vida no período da tarde, quem estuda à tarde faz a escola da vida no período da manhã. Os horários estão indicados na primeira coluna. E na escola da vida a gente tem o LIVE, a culinária, a cultura maker, a educação financeira, que no caso a gente entrou com os jogos matemáticos e solução de problemas, e o projeto em inglês. Então, cada dia é uma atividade. E esta matriz tem 7 horas aula de atividade diária. Para exemplificar a matriz, um dia de aula no Espaço Pensar acontece da seguinte maneira. Então, as crianças que entram de manhã entram às 7h20 com 2 aulas, uma aula de inglês. Aí eles têm um momento do recreio. Para a gente é muito importante, tanto o lanche quanto o recreio. Eles são muito pequenos para que a escola tire o espaço do brincar dentro da escola. E a gente tomou muito cuidado para que a gente não cometesse esse equívoco, porque a gente quer que eles tenham brinquedão, a gente quer que eles vão para o parque, a gente quer que eles tenham tempo para atividades lúdicas, imaginativas e mais livres de regras, porque numa grade de 7 horas, a gente não poderia deixar 7 horas com um trabalho dirigido intenso, que isso é muito exaustivo. Então, o lanche acompanhado pela professora tem 20 minutos de duração, mas pode ser menos dependendo do ritmo do grupo. E aí vem o recreio de mais 20 minutos ou 30, dependendo de como foi a dinâmica do lanche. Depois a gente tem mais 2 aulas, língua portuguesa, uma aula de educação física. Todos os dias eles têm pelo menos 2 aulas com professores especialistas. Então, isso também dá uma dinâmica na nossa matriz curricular muito legal, porque eles passam por 3 professores no mesmo dia e experimentam linguagens bem diversas, né? Então, a linguagem mais acadêmica com a professora de sala, a linguagem mão na massa, no artesanato, no maker, na robótica, e o trabalho segue contemplando o aluno de forma integral
e abrindo o leque de possibilidades e habilidades que ele pode desenvolver. Depois de tudo isso vem o almoço meia hora para o almoço, mais meia hora para o recreio. Esse recreio é um recreio mais contido. Agora, na pandemia, a gente mantém as crianças em bolhas, né, em grupos isolados, eles não podem sair brincando pela escola. Nesse momento de recreio, de almoço, é um recreio sentado, que eles podem brincar com brinquedos trazidos de casa, ou eles podem escolher livro na nossa biblioteca, jogos na nossa ludoteca e usar nesse momento. Aí vem o projeto da Escola de Vida. A Escola de Vida acontece no período da tarde, da 1h às 2h20. Quem estudar à tarde vai ser exatamente o contrário. Então, das 10h40 ao meio-dia, vai fazer esta linha daqui, que é a Escola da Vida. E aí vai para o recreio e depois o almoço. O almoço do pessoal da tarde costuma ser 12h30. E aí eles vão para a grade dos componentes da BNCC. Nas avaliações, a gente tem a nossa proposta de avaliação formativa. Então, o aluno vai receber muito feedback daquilo que é avaliado. No primeiro e no segundo ano, eles não têm notas. Então, tem o relatório descritivo das competências e tem o relatório de feedback. A partir do terceiro ano, eles têm um relatório descritivo, mas eles também têm notas. Não, eles têm as notas e um relatório de feedback. E esse feedback é descritivo, feito, além do feedback da professora, tem a autoavaliação do aluno, que a Débora depois pode falar um pouco mais sobre isso. E aí vou dar um passeio super veloz na nossa escola. Essas fotos foram tiradas em janeiro e fevereiro do ano passado, não tinha pandemia, era mais gostoso sem pandemia, porque a gente estruturou o espaço físico da escola para as crianças trabalharem com diferentes possibilidades de agrupamento, coisa que a gente não está podendo exercitar na pandemia devido ao isolamento social, mas a gente pensa que no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai poder retomar essas práticas de agrupamento e não só ficar com as carteiras em formato de aula tradicional. Aqui é um projeto de língua inglesa, então eles compraram frutas, venderam frutas. Aqui é um projeto do Next Station, atividade física. Essa daqui é uma atividade extracurricular, então para quem quiser ficar mais de 7 horas na escola, então eles podem fazer iniciação de esportes com bola, que eles estão trabalhando fundamentos de basquete, de vôlei. A culinária, olha só que aventura essa foto que eu vou mostrar agora, gente. A gente viveu isso, acho que nunca mais a gente vai fazer culinária sem máscara, eu acho. Mas também é uma atividade muito agradável. Do primeiro ao quinto ano, a gente ferramenta as crianças para trabalharem com a culinária. Do sexto ao nono ano, nosso objetivo é continuar com a culinária, mas a culinária do sexto ao nono ano é que esteja no buffet que vai ser servido para toda a escola aquilo que eles fizeram na culinária. Então, eles vão se responsabilizar, né? Mais uma ação protagonista dos nossos alunos. Eles vão se responsabilizar pela refeição, claro que ainda com o apoio da cozinha. Aula de música, e a gente tem aula de musicalização como extracurricular, e na aula de musicalização, esse ano a gente está trabalhando flauta, o ano que vem a gente vai trabalhar flauta e violão. Aula de matemática, como eu falei para vocês, a apostila do Eleva é a última ponta da nossa atividade pedagógica. A gente mantém o perfil de trabalho lúdico, de trabalho corporal, de trabalho criativo, para trabalhar todas as áreas do conhecimento. Então, aqui eles estavam quantificando, trabalhando com numerais, aqui eles estavam se pesando, essa aluna aqui, tá vendo? Ela está numa balança, depois eles estavam fazendo a linha numérica dos pesos e de altura das crianças. Aqui também uma aula de geografia, sempre tem alguém vendado e alguém conduzindo alguma coordenada geográfica. Depois, isso vai para registro sistematizado do aprendizado. Aqui é uma aula também extracurricular de artesanato, eles estavam fazendo um jogo de futebol de peteleco. Uma aula de geometria,
então eles estavam trabalhando com sólidos geométricos, e aí virou mercado, e aí trabalharam com dinheiro, e aí trabalharam com compra e venda, e foi um comércio bacana na escola. Aqui a gente trabalhou também de forma concreta e dinâmica, e a partir de jogos, estimativa, com tampas, e com essas peças a gente trabalhou dezena e unidade. Uma aula de ciências, que a professora Cristiane apresentou diferentes modos de ouvir, então vinil, CD, pendrive, e na pandemia a gente apresentou para eles Spotify. Na aula de artes também a gente trabalha com diversas linguagens de artes, nossa professora de artes é uma maravilha, ela tem formação acadêmica na USP, então ela tem um olhar para a arte muito especial. Aqui eles estavam fazendo atividade de estilogravura, aqui eles estavam buscando texturas pela escola para depois fazer um cartaz coletivo. Mais um momento de atividade extracurricular com artesanato. Um momento de resolução de problemas, então eles precisavam resolver o problema de formar o numeral a partir da quantidade de números de sapatos que tinha no grupo. Então eles fizeram o 8, o 3, e depois a gente trabalhou de forma ainda com uma coordenação mais ampla, grafando com o dedo, com tinta, os numerais, que a gente tem que fazer os ajustes que ainda os numerais vêm espelhados da educação infantil. Aula de Live, a gente tem mais esse diferencial, que as aulas de Live no Espaço Pensar são dadas por gestoras e com pessoas que a gente tem uma ampla visão no trabalho de habilidades socioemocionais. Então, eu falo pessoas que têm ampla visão, e aí eu mostro a minha foto, né? Ficou suspeito. Isso, sou eu dando aula de Live, começando na roda de Mindfulness, depois a gente fazendo dramatização. No slide de baixo, a coordenadora Débora construindo a caixa de sentimentos, também uma proposta do Live, que acompanha a turma o ano inteiro. Quanta coisa a gente viveu e no meio de uma pandemia, né? Isso me deixa um pouco triste, porque acho que a nossa base, a Marcela deixou muito claro, a gente parte da experimentação, e o livro mesmo, ele é a última etapa, do aprendizado, digamos assim. E acho que na pandemia a gente acabou perdendo um pouco da experimentação, né? Isso não foi o Espaço Pensar nem o Espaço Lúdico, eu acho que foram as escolas brasileiras. Mas, de fato, esse é o nosso intuito, de que as crianças, de fato, experimentem. E mesmo na pandemia, nós estamos fazendo um trabalho, na medida do possível, também muito experimental. Mas não quero me alongar muito, não. Eu quero que vocês façam perguntas, que eu acho que é a melhor forma de ajudá-los, né? Depois de uma apresentação tão rica quanto esta. Olá, tudo bem? É Daniela, mãe da Alice. Tudo bem? Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bem. A gente gostou bastante aqui da proposta de vocês, tá muito legal. Já tinha gostado da outra vez que a Marcela tinha apresentado. E aqui, para nós, a gente precisa mais, assim, do integral mesmo. E a gente também tem interesse em conhecer, se a gente puder marcar direitinho, pode ser? Pode ser, as visitas já estão abertas, a Ivanilda está fazendo essa visita monitorada junto à escola, e é importante ir mesmo, porque a escola de fora, ela não mostra e não dá a impressão de como ela é por dentro, e lá também tem os materiais pedagógicos de apoio, que é legal vocês folhearem, vocês veem como eles são contextualizados, como eles são bem estruturados. E aproveitando, falando do material, Dé, eu vou acrescentar que o fato da gente ter escolhido parceiros relevantes, e você pode reforçar a minha sala, deu um peso e uma formação acadêmica ao cubo para nós, porque hoje a gente tem treinamento especializado com o pessoal da Cultura Maker, a gente tem treinamento especializado com a equipe do socioemocional,
Para vocês terem uma ideia de quem o Live me colocou em reunião, assim como estou com vocês, que eu fiquei, foi a reunião que eu fiquei mais nervosa na minha vida, eu fiz treinamento do Live com Daniel Goleman, que é assim, o pai da inteligência emocional. É como se eu tivesse feito, se eu fosse física, eu ter feito uma reunião com o Newton, né? A gente tem a alegria dele ainda estar vivo. A gente acha que ele está novinho porque ele só divulga a foto dele mais jovenzinho, mas quando abriu na reunião online e eu pude ver o Daniel Goleman da casa dele, ele já está bem idoso, mas com uma sabedoria que a gente, como pessoa física e como pessoa jurídica, estando sozinhos, a gente jamais ia conseguir custear um treinamento como esse. Então, acho que foi super assertivo a gente trazer essas equipes pedagógicas como parceiras, porque trouxe muita força e muita ferramenta para a Débora gerenciar o trabalho pedagógico. O Daniela, eu queria só, acho que falando um pouquinho do semi-integral, que vale a pena, acho que dar uma reforçada, nós temos o semi-integral e temos o integral também, tá? O semi-integral, eles têm mais 5 aulas diferenciadas pós-escola da vida, que seria expressão corporal, judô, escola da bola, musicalização e robótica. E se você precisar do integral, depois do semi-integral, eles ainda ficam com a educadora, né? Para que eles possam fazer as lições de casa e as leituras, tudo na escola, porque o integral, eles passam das 7h20 às 18h na escola, né? Então, a gente acha que é muito tempo para que chegue em casa e ainda tenha que fazer as lições de casa. Então, as crianças do integral tem esse espaço na escola, acompanhada da educadora, que é sempre a mesma, desde o início do dia até o final. Nós temos 2 professoras, né? São 2 professoras formadas nos primeiros e nos segundos anos. Terceiro, quarto e quinto, a gente já não acha mais que há tanta necessidade de 2 professoras, mas mesmo assim, nós temos uma educadora volante, tá? Agora, primeiro e segundo são 2 professoras por conta da alfabetização. Acho que vale a pena também uma parte rapidinho. O processo de alfabetização, ele não se dá em um ano, ele não se dá num passe de mágica. Eu sei que gera angústia, eu sei que todo mundo quer ver o filho lendo, escrevendo, e aí vem aquela questão da comparação, mas Débora, o amiguinho dele já leu, o meu ainda não entende, o outro escreve, o meu não. Gente, a gente precisa se acalmar. Alguém falou aí de paciência, eu acho que foi a Flor, não foi? A alfabetização, a gente também precisa de dar esse espaço para as nossas crianças, tá? Então, assim, é um processo, ele demora 2 anos, sim, ele não se dá no primeiro ano, nossa, mas não vai sair lendo, escrevendo, não vai. São 2 anos e cada criança tem o seu tempinho. Então, eu acho que isso também é muito legal a gente deixar claro, porque também não é no pensar. É em qualquer escola de educação infantil, qualquer escola de ensino fundamental, a alfabetização se dá em 2 anos, tá? Daniela, não sei se eu fui clara com a sua dúvida do semi-integral e do integral. Foi sim, não, foi ótimo. E acho que todas essas atividades são super importantes para eles. Além de, porque eu preciso do integral por necessidade de trabalho e tudo, mas eu acho que continua, né, um processo de educação, enfim, então ela está amparada. Muito bom. O Dani, desculpa, uma outra coisa que eu lembrei também. As aulas do semi-integral são divididas, tá? Então, primeiro e segundos anos fazem esse ano nós fizemos primeiro ano separado e segundo e terceiro juntos. Para o ano que vem, a ideia é que os primeiros e segundos se agrupem no semi-integral e terceiro e quarto num outro dia. Então, por exemplo, judô, nós vamos ter sempre 2 dias de judô. Um para os primeiros e segundos, outro para os terceiros e quartos, assim como expressão corporal, assim como escola da bola, porque num jogo de futebol também, ou num basquete, num vôlei, a questão corporal também interfere, né? Então, assim, num treino, uma criança de primeiro ano tem uma estrutura física que não é a mesma de um de terceiro e quarto, então a gente também faz essa diferenciação, tá bom? Eu acho que eu tinha visto o Henrico com a mão levantada, será que eu me enganei? Não, eu ia perguntar, tudo bem? Tudo, e com Leonardo, você? Pai do Henrique. Tudo bem? Ai, desculpa. Obrigado pela apresentação.
A minha preocupação e a minha pergunta é no sentido de estrutura de esportes. A minha esposa visitou a área e aí eu queria entender o que o colégio oferece, né? Você já falou do judô, já falou da escola de futebol, mas qual que é a área que vocês têm para fazer isso? Tá. Nós temos uma quadra no último andar, tá? Então, assim, ela não é coberta, tá? Então, quando não está chovendo, as aulas a gente prioriza que sejam feitas na quadra. Mas quando está chovendo, essas aulas são dadas na sala Flex, que é uma sala que fica no mesmo andar do refeitório. E lá acontecem as aulas de expressão corporal também, que não é só dança, tá? Então, meninos e meninas fazem essa aula, tem hip hop, tem diferentes tipos de expressão corporal. Então, nós temos esses dois espaços, tá? Tanto a quadra quanto a sala Flex para as atividades físicas. E o judô é feito na sala Flex também. E aí nós colocamos o tatame, tá? E eles também fazem com o kimono. Então, as aulas de judô, nós pedimos esse uniforme, tá? O kimono. Nas aulas de musicalização também, nós pedimos a flauta doce, tá? Que as crianças também começam a desenvolver esse aprendizado musical. Acho que vale a visita também, gente, como a Daniela falou, marquem com a Ive e depois da visita, se quiserem também, agendem o horário comigo para que vocês possam tirar as dúvidas, conhecer os materiais físicos. Acho que vale também a visita porque vocês conseguem enxergar as aulas acontecendo, né? Então, enxergar as crianças nessa dinâmica, né? Então, nesse movimento de uma sala para outra. Todas as nossas salas são de vidro, então vocês conseguem observar as crianças e no desenvolvimento mesmo da aula. Isso é muito interessante. Muito bem, Deb. Eu acho que tem mais uma perguntinha. Deixa eu ver quem é que está com a mão levantada. Não é uma pergunta, é mais uma consideração. Hoje nós estávamos almoçando, né, as professoras do Lúdico 4 e 5, e aí nós falávamos justamente sobre este momento. Então, trocávamos figurinhas e falávamos sobre a nossa preocupação sobre para onde as crianças irão depois do Lúdico 5. E aí compartilhamos um pensamento de que o Lúdico, é uma escola muito única, né? Nós temos uma abordagem diferenciada. Então, existe uma preocupação nossa dos pais escolherem uma continuidade. Porque uma criança nossa, num colégio tradicional, meio que barra o que a gente já começou a fazer. Então, precisa existir essa coerência na hora de escolher uma escola. Quando os pais nos escolhem enquanto escola, eles escolhem parceiros, né? Então, era mais isso. Era só para compartilhar essa nossa reflexão. Acho que é bacana isso que a Ari falou, né? E eu fiquei lembrando, quando a Ari apareceu, vocês falaram tanto de autonomia também, né? E os nossos alunos também são responsáveis, né? Por lavar a louça do almoço, por lavar a louça do lanche da manhã e da tarde, né? Então, assim como as meninas falaram que tudo está ao alcance das crianças, no lúdico, no pensar também, as pias têm o tamanhinho deles, o escorredor, a buchinha, o detergente, tudo ao alcance deles. No começo, gente, é muito engraçado, é difícil sim, porque eles se atrapalham até para limpar o pratinho no lixo, e não tem problema, a gente vai, a gente ajuda, a gente põe o pezinho, olha, aperta aqui que abre a tampinha do lixo. E eu fico pensando que vocês falaram tanto das habilidades do século XXI, e eu acho que nós pais, né, me coloco no lugar, porque também vim de uma educação completamente tradicional, e nós somos educados que nós aprendíamos língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. E eu acho que hoje a gente percebe que a autonomia, ela tem que ser tão ensinada quanto a língua portuguesa, né? A independência, ela tem que ser ensinada tão quanto a ler, escrever, ao raciocínio lógico-matemático. E a gente só ensina na prática, a gente só ensina pondo a mão na massa. Então, é muito legal ver todas as oportunidades
que tanto o Lúdico quanto o Pensar estão oferecendo às nossas crianças de se formarem de forma integral, né? Claro que a gente quer sim que os nossos alunos façam uma boa faculdade, sejam felizes, sejam bem-sucedidos, é óbvio. Mas para isso, o caminho ele não é só livro, ele não é só carteira, ele não é só enfileirado. Então, acho que dar todas essas possibilidades aí de aprendizado é sempre muito importante. Acho que é isso. Obrigada, Dé. Obrigada, Ari. Acho que o Antônio está com a mãozinha levantada, Mar. Oba! Tudo bem, Elda? Tudo bom, e você? Também, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês. Hoje em dia a gente só pode se divertir em live. Bom, na minha pergunta é bem rapidinha. Eu sou mãe do Antônio, que está no Lúdico 5, e sou mãe da Valentina, que é uma ex-lúdica que já está com 11 anos. Que delícia! E ela saiu da escola no intervalo que ela passou o tempo do Espaço Pensar. É uma tristeza para mim saber disso. Que eu entendi, vocês estão até o 4º ano do Fundamental, é isso? Esse ano nós temos até o 3º. E o ano que vem teremos o 4º. Nós vamos abrindo gradativo. Ah, entendi. Então não vai dar tempo de alcançar a Valentina. Que pena! Ano passado muita gente falou assim para mim, nossa, Marcela, uma pandemia... Bem no ano que vocês abriram, né, o segundo ciclo de educação, puxa vida, né, que pena. Eu falei, não, eu só tenho pena de uma coisa, de não ter aberto antes, porque foi um projeto feito com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto estudo, que a única coisa que eu posso lamentar é de não ter feito antes. E mesmo a Débora dizendo, e eu sei disso, e ela não está errada, que o processo de leitura dura 2 anos, e de fato dura, porque assim, o ritmo da leitura, a fluência da leitura, o entendimento do que foi lido, acontece de forma muito diferente de um aluno para o outro, o que não quer dizer mais ou menos inteligente a velocidade, né? Nós entregamos todos os nossos 60 alunos de 1º ano lendo para o 2º ano. Claro. Lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo, com ritmos diferentes de desempenho e de performance, fato. Mas todos foram para o 2º ano lendo. E parabéns, coordenadora, por isso. Parabéns, não é para mim, é para toda a equipe. É uma equipe muito, muito bacana, uma equipe muito engajada, uma equipe que está super disposta a estudar. Eu acho que isso faz toda a diferença e não é só na área da educação, né? A gente não pode parar de estudar nunca. O Ricardo está com a mãozinha levantada. Eu sei que Ricardo é o nome do aluno, mas... Tudo bom? Eu sou a Bruna, mãe do Ricardo, Ricardinho, né? Todo mundo Nós já nos conhecemos, já lembrei de você. Já. Eu já fui no Pensar umas 3 vezes. Eu espero por ele lá, né? Mas, na realidade, não é nem uma pergunta, é mais uma consideração que Ricardo está no Lúdico desde o Lúdico 1, né? Ele entrou no 2º semestre do Lúdico 1, ele tinha 1 ano e meio, e ele participou da festa do final do ano, que foi linda, que foi uma festa sobre o rock, o tema final e tudo mais. E quando eu vi ele lá dançando rock, não tinha nem 2 anos ainda, eu falei, gente, como é que eu vou tirar esse menino dessa escola? Então, meu maior desejo, no fim daquela festa, é que tivesse a continuação do Lúdico, quer dizer, que agora é o Pensar. Então, assim, eu peço pelo Pensar desde que ele está no Lúdico 1. Então, quando eu soube, eu fiquei muito feliz. E eu encontrei parceiros, tanto em todas as professoras que foram professoras dele, a Flor está aqui, que já foi professora dele, foi uma parceiraça no Lúdico 2, a Mary, que é a atual professora dele, que eu não tenho nem palavras, porque ano passado foi um ano super difícil, porque foi o ano que a gente ficou remoto, e é difícil, a escola sempre foi muito parceira nossa. E uma criança como o Ricardo, que realmente precisa de um desenvolvimento global da escola, não é só
o aprendizado formal, eu acho que eu só tenho a agradecer por vocês terem começado a pensar antes do Ricardo sair do lúdico. Obrigada. Todas vocês. Aí continuem então torcendo por nós, que sua torcida está funcionando. Eu já estou querendo ensino médio, já estou na mira do ensino médio. Olha, na verdade, hoje nós já estamos estudando como vai ser o fundamental, o segundo ciclo, porque até o 5º ano já está completamente estruturado. Então, isso a gente já está tranquila e a gente já dá para trabalhar com calma, porque o estudo prévio, né, antes da inauguração da escola, foi muito longo e bem intenso. Então, agora a gente já está pensando nos projetos do 6º ao 9º ano, já estou estudando um projeto de pequenos cineastas, estou estudando projetos de fotografia e pretendo continuar a parceria com o Eleva, então acho que vai ser muito legal. Mas eu só tenho a agradecer a todos vocês pela coragem eu sei que é coragem, né, abrir uma nova escola, mesmo como a gente não sabia da pandemia, mas mesmo sem pandemia, no Brasil você abrir qualquer coisa é coragem demais, é acreditar muito no projeto. É isso mesmo. Ô, Bruna, agora para fazer uma fala de encerramento, linkada à sua fala, né, precisa acreditar muito no projeto para empreender no Brasil, de fato. Empreender no Brasil é para os fortes, né? Sim. É para os fortes mesmo. Mas, é claro que a gente acredita no projeto e a gente teve tempo de fazê-lo com muita dedicação, mas é perfil de toda a equipe lúdica. A gente acredita, acima de tudo, no desenvolvimento humano. E a gente acredita na natureza humana, que ela sendo bem conduzida, essa natureza vai dar bons frutos. E a gente acredita na diversidade. Então, quando eu olho aqui essa tela dessa live, que eu estou vendo várias pessoas, não sei se vocês estão vendo várias, tomara, deixa eu até ampliar aqui na minha grade de visão por mais, quando eu olho para essa tela, vendo essa equipe tão colorida, tão diversa, cada uma com seu estilo, cada uma com o seu tom, mas todas com o princípio básico, essencial, de acreditar que o ser humano é capaz, que a neurociência está aí para falar da plasticidade cerebral, então a gente vai exercitar para esse cérebro fazer várias conexões. Então, isso fez a gente abrir o espaço Pensar e agora a gente quer seguir com eles até colocá-los numa boa universidade. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui na escuta. Vou encerrar por aqui, que eu tenho que pôr as professoras para dormir, que 7h15 elas estão na escola amanhã. Meninas, escovar o dente, pijama e cama, igual a minha mãe me dizia. Escovar o dente, pijama e cama. Boa noite. Boa noite, famílias.